Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à Semana Jurídica sobre Separação de Poderes, organizado pelo Centro Acadêmico de Direito da FGV, com parceria, com grupos de estudos constitucionais na faculdade. Meu nome é Carolina e eu sou diretora de acadêmico da GV Direito. Eu vou conduzir essa conversa junto com a minha coordenadora da área e com que também é coordenadora do grupo de estudos constitucionais da faculdade. E eu queria muito agradecer por essa parceria. Acredito que eles ajudaram muito, tanto para escolher o tema quanto para escolher os convidados. Então, obrigada pelo Greco, todo mundo que ajudou. Foi realmente muito importante. Obrigada. A gente agradece também. A Malu também é coordenadora. Então Verdade, agradeço ela Alva. também. É. E é Bom, isso, obrigada. obrigada, Beli. Bom, Obrigada, o Beli. tema de hoje é o Congresso versus STF, as tentativas de reforma do Judiciário pelo Legislativo. Eu vou começar com os avisos gerais. Então, sobre os relatórios, eu vou mandar agora o formulário. Eu vou mandar agora e no final da reunião o formulário para vocês enviarem os relatórios que para contarem os créditos de vocês. Lembrando, vocês têm que enviar no mínimo quatro relatórios, quatro relatórios, durante a semana. Tá enviado. Bom, agora eu quero falar com os convidados. Leonardo, Ana Luísa, muito obrigada por aceitar o convite. É, Acredito que vai ser uma discussão muito produtiva e a gente está ansioso para saber sobre o que vocês têm a falar. É, eu realmente fico muito feliz por ter dado o convite. Foram pessoas que a gente realmente pesquisou o trabalho e a gente falou assim, acho que vai ser importante essa discussão ser feita na GV. Então, como eu mandei para vocês, no e-mail, eu acho, a gente dividiu a CEJU em alguns pontos. Então, primeiro vai ter uma apresentação inicial, 20 minutos por convidado, depois um tempo de debate, uns 45 minutos, com as perguntas que a gente vai conseguir fazer, desenvolver nesse tempo, e depois um tempo aberto para perguntas de mais ou menos 20 minutos também. Então, a gente vai. Acho que a Ana Luísa talvez tenha caído, não sei. Acho que voltou. Então, a gente pode começar com a apresentação inicial. Alguém quer apresentar a inicial ou, sei lá, alguém quer iniciar ou pode ser, eu posso escolher. Acho que Funciona para o ímpar. você também, não sei. Eu Pra ponho mim, tá dois. melhor. Pode ser. Então, pode ser. Se você quiser. Você, talvez a Ana tentar, porque como ela está com estabilidade, né? Se ela cair, eu Pode ser. também entro. Pode ser uma coisa até um pouquinho mais flexível, né? Sim, acredito que sim. Bom, Bem tranquilo. tá bom, se eu sumir, gente, é por causa da internet. Daí eu mando uma mensagem pra Isabelle também no WhatsApp. Mas vamos torcer aqui pra dar tudo certo. Beleza. É, Eu não preparei nenhuma apresentação de PowerPoint, porque eu acho que o mais interessante dessa mesa e desse tema é a gente dialogar mesmo. Tanto eu quanto o Leonardo, quanto os alunos que estão aqui, se surgirem eventuais dúvidas, questões, etc. Eu acho que a Isabelle me convidou para essa mesa, eu me senti muito honrada, fazendo uma primeira apresentação sobre mim mesma. Eu estudo STF há um tempo, mas como eu sou não tão velha assim, talvez esse tempo não tenha dado para pesquisar tudo que eu gostaria sobre. Só fazendo uma breve introdução, e daí Travou. Ah, eu acho que isso também ajuda a situar sobre minha agenda de pesquisa. É, eu fiz a minha iniciação científica sobre a STF, que depois foi publicada na forma de livro, e a minha iniciação científica era sobre o controle judicial de emendas constitucionais pelo STF. É, e daí eu analisei todas as emendas constitucionais que o STF já tinha julgado em sede de controle terminativo de mérito, é, na época, né, da produção da minha pesquisa. O controle judicial de PECs pelo STF, e no meu mestrado eu analisei o controle efetiva do. Ah, eu acho que deu uma travada. Mas daí no mestrado foi essa a ideia de trazer a perspectiva mais de análise
comparada do diálogo entre essas duas instituições. E nesse meio tempo eu fui descobrindo mais facetas que me interessavam, e só para me situar nesse debate que é de controle de emendas e controle de PECs. E dito tudo isso, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado nos temas que eu vou tratar, que é justamente dessa questão mais do diálogo entre as instituições do que necessariamente de tentativas e de casos concretos de reforma do STF, que talvez seja o que o Leonardo vai trazer mais. Então, algumas PECs que eu sei que estão em andamento no Congresso, que objetivam mudar tanto o número de ministros na corte, quanto colocar mandato para esses ministros, ou seja, tratar sobre as monocráticas. Todas essas questões, elas são super relevantes, mas eu vou tratar mais do diálogo institucional entre Congresso e STF. E daí, dito isso, eu trouxe alguns casos que não foram necessariamente os casos que eu analisei nas minhas pesquisas, são casos mais recentes, mas que eu acho que abrem muito pano para manga para a discussão de diálogo entre essas instituições. Eu até dei uma aula recentemente na SBDP, não sei se todo mundo aqui conhece a SBDP, e a Escola de Formação Pública, que é uma iniciativa que até acontece na GV, e que a gente analisa a jurisprudência do STF, e eu dei uma aula sobre controle de PECs, e eu acho que esse é um tema também que muita gente não tem na faculdade, né, no cronograma comum, nas aulas de constitucional e tudo mais, e costuma chamar atenção, porque muita gente nem sabe que o STF tem competência para tanto, ou pelo menos eles acham que tem competência para tanto. E o tema da minha aula foi controle judicial de PECs pelo STF, e eu trouxe alguns casos concretos de mandados de segurança em que os congressistas provocavam o STF para julgar ou não a tramitação de determinadas PECs pelo Congresso. E daí a minha conclusão, quando eu dou essa aula toda, é que isso ele é utilizado de uma maneira muito política pelos congressistas. Então, eu acho que cabe bastante trabalhar isso nessa mesa, porque a gente muitas vezes critica o STF, mas a gente não pensa em quem está provocando o STF, né? Então, tudo tem uma faca de dois gumes. Quando a gente critica o STF por intervir demais, então, a gente precisa reformar o STF para ele não poder dar monocrática em determinados casos. Ou a gente precisa colocar um mandato para os ministros do STF, porque tem um ministro que está lá não sei quantos anos e só dá decisão ruim. Mas a gente não pensa em quem está provocando o STF, porque todas as questões elas chegam lá porque alguém está provocando eles a debaterem sobre os assuntos. Então, essa é a minha provocação inicial. E daí eu trouxe alguns casos para a gente conversar e para vocês colocarem a opinião de vocês, verem se tem alguma dúvida, alguma questão, se vocês concordam ou não. E muitos desses casos não tem nem ainda no STF rolando sobre. São casos que, por enquanto, estão, assim, eu diria, on hold. E outros casos que já tem ações em andamento lá no tribunal. E daí, esses três casos que eu pensei em a gente discutir aqui. O primeiro, que eu trouxe na minha aula da SPDP, é o caso da PEC das drogas. É super recente, então eu não sei se todo mundo está a par da discussão, mas tem uma ação rolando no STF para julgamento da constitucionalidade de certos artigos do Código Penal para ver se eles estão de acordo ou não com a Constituição, e com isso o STF pretende. Daí tem uma discussão sobre deslegalizar, sobre legalizar, sobre vários termos do direito penal que acho que não cabe aqui diferenciar, mas o que eu queria discutir centralmente é que quando o STF colocou em pauta e se propôs a julgar essa decisão que, na prática, vai descriminalizar o uso de algumas drogas por usuários, né, por cidadãos, foi concomitantemente com a ideia do Congresso de propor uma PEC falando justamente sobre o mesmo tema. Então, foi uma resposta, no meu entendimento, àquilo que o STF falou. Não, a gente vai julgar e a gente aqui, os ministros, vamos decidir se é ou não legítimo o usuário poder usar a maconha ou outra droga que seja, sem ele ser preso por causa disso. E o Congresso falou, não, você pode até achar que você vai decidir isso, você pode pautar essa ação, mas enquanto você não decidir,
eu também ter competência para propor uma PEC sobre o assunto, e vamos batalhar aqui, vamos ver quem vence. Você vai decidir antes, você vai pautar, ou eu vou aprovar aqui a PEC rapidamente, e a minha palavra vai ser a palavra final sobre o assunto, né? Eu nem gosto tanto de usar esse termo, né, palavra final, porque quando você dialoga com essa literatura de diálogo institucional, os autores eles dispõem justamente que não tem uma palavra final sobre o tema, né? São palavras finais, na verdade, provisórias, porque se o STF acabar decidindo a ação que está lá antes do Congresso aprovar essa PEC, nada impede que depois o Congresso de fato vá votar essa PEC e que ela seja aprovada. Então, a palavra final do STF vai ser só provisória, enquanto os congressistas, os deputados e senadores não decidem votar aquela PEC. E daí fica uma disputa de quem é mais rápido, né? O STF, sobre esse tema específico, parece que ele está sentando em cima do processo. Então, na verdade, ele já foi pautado 2 vezes. Eu não sei se vocês se vocês estão acompanhando o tema. Já tem maioria pela descriminalização, mas o ministro pediu vista, então ele saiu de pauta, nada foi decidido, por mais que já tenha maioria. E foi justamente nesse ato, entre o ministro pedir vista, antes de ter pautado novamente, que o Congresso decidiu fazer essa PEC. E falou: tá bom, vocês não vão decidir, então a gente vai decidir do jeito que a gente quer, que é contrário ao jeito que vocês querem. E daí eu acho que essa é a primeira discussão interessante que está rolando de disputa entre as duas instituições. É, qual palavra vai vigorar, né, nesse tema. Outro assunto interessante, que também está rolando um diálogo entre as instituições, é a questão do marco temporal, marco temporal das terras indígenas. Eu não sei se está todo sobre esse tema, mas teve um recurso geral no STF que foi julgado no passado, que reconheceu a teoria do marco temporal. Depois eu posso até passar o número dessas ações que estão rolando. E depois que o STF julgou a constitucionalidade dessa teoria do marco temporal, o Congresso promulgou uma lei sobre o tema, que é o que chamam de backlash constitucional. Já teve diversos casos que representam esse backlash, mas esse é o mais recente, então por isso que eu trouxe ele. Então ele aprovou uma lei que é justamente em sentido contrário do que a tese do STF se posicionou. E daí algumas associações, em conjunto com o PSOL, acho, e com a Rede, elas entraram com uma ADI no STF pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Então, mais ou menos no sentido de, STF, alguns meses atrás, você decidiu que isso era constitucional. O Congresso veio 3 meses depois e parece que invalidando a sua autoridade, falou que que na verdade é esse posicionamento que deve vigorar. Então é uma luta constante entre as instituições, né? No fim, quem perde provoca o STF. E nisso não tem certo nem errado, né? Porque tá lá a questão da Constituição, acho que não cabe a mim o julgamento de é certo ou é errado. Eles estão usando as armas que eles têm para fazer seu posicionamento, a sua visão de mundo vigorar. Mas acaba que é uma disputa basicamente eterna entre as instituições. E eu acho que isso reforça um pouco o argumento, que é uma tese que não necessariamente eu concordo integralmente, mas do diálogo institucional e dessa questão das palavras finais provisórias. Então, esse é um outro caso que está rolando. Por fim, eu consegui pensar no caso da. Eu acho que o meu tempo também não tem tanto tempo assim, mas o caso dos motoristas de aplicativo. Então, é um caso que também estava sendo debatido nos tribunais há algum tempo. O STF tá para julgar um recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema. Acho que é o tema 126, se eu não me engano. De uma ação proposta pela Uber, falando que os tribunais inferiores não têm posicionamento consolidado, e provocando o STF a se posicionar sobre isso. E o presidente Lula, algumas semanas atrás, acho que foi esse mês, propôs uma lei para pacificar a questão, e essa lei agora está para ser votada no Congresso. Enquanto isso, a gente não sabe quem vai decidir. Eu acho que nesse caso, como o presidente propôs,
né, para o Congresso, essa lei talvez tenha um peso um pouco maior para eles votarem. Daí a gente entra em toda a questão do presidencialismo de coalizão, que não é o tema dessa mesa, mas que é um tema super interessante. Mas também é uma questão que está rolando nas duas esferas e o debate está acontecendo concomitantemente. Eu acho que nesse último caso, o STF, como ele está quieto há um tempo maior, eu acho que ele está menos, ele está querendo menos se enfiar nessa discussão. Então, a minha opinião é que nesse tema específico da regulamentação do trabalho por aplicativo, o STF vai ficar silente por mais algum tempo e vai esperar ver como a situação se desenrola no Congresso. Mas a questão da PEC das drogas eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que o Congresso, ele meio que. Depois isso vai para o YouTube, mas o STF, o Congresso meio que trucou o STF. Falou: tá bom, você não vai se posicionar sobre esse assunto, mas eu tô aqui me posicionando sobre isso e propôs lá a PEC em sentido contrário do que estava acontecendo a votação no STF. Já essa questão do motorista por aplicativo, eu não acho que o STF vai trucar o Congresso, né? Então, não acho que o STF vai colocar em pauta essa discussão agora, justamente que o presidente propôs uma lei sobre o tema. Eu acho que ele vai ficar bem quietinho, vai esperar a lei ser aprovada e depois vai falar que a ação perdeu o objeto, alguma coisa do tipo. Então, eu trouxe esses casos mais para ilustrar e para dizer que, assim, muito se fala sobre o diálogo, as tentativas de reforma do STF, e eu acho mesmo que tem muitas dessas reformas que fazem sentido. Tem reforma de todo tipo, reforma boa, reforma ruim, reforma bem pensada, reforma com análise de impacto, reforma sem fundamentação, reforma com fundamentação, reforma que se inspira em outros tribunais ao redor do mundo, reformas que são meramente tentativas políticas de posicionamento perante os eleitores dos deputados. E o que eu tentei não foi tanto trazer essa questão de quais são as reformas, o conteúdo, mas talvez trazer essa provocação, no sentido de que quem está lá propondo essas reformas, muitas vezes são as mesmas pessoas que estão provocando o STF a se posicionar sobre temas de extrema relevância na nossa sociedade, né? Então, é, é isso que eu falei. Não queria aqui trazer uma visão do que é certo, do que é errado, mas trazer mais essa provocação, e é algo que, se vocês se interessarem por direito constitucional, se vocês começarem a estudar o assunto, vocês vão se deparar muito, assim, e vão ver que não existe um caminho correto, uma resposta única sobre o tema. É mais essa provocação, assim, de que no Brasil isso acontece com muita frequência, em casos polêmicos, em casos super relevantes, e muitas vezes quem está criticando de um lado é quem está provocando do outro lado. Então, acho que minha fala inicial era um pouco nesse sentido, espero que não tenha cortado tanto, fiquei com medo aqui de cortar, então tentei falar um pouco rápido, mas é isso, gente, também estou super aberta a dialogar e para perguntas. Obrigada, Ana. Acho que não cortou, não. Acho que foi ótima. Obrigada pela fala. Acho que deu um panorama geral sobre o seu estudo e tudo. Agora eu queria passar a palavra para o professor Leonardo. A palavra toda sua. Boa noite aí a vocês da GV, especialmente na pessoa da Carolina e da Isabelle. Em primeiro lugar, até cumprimentar pela escolha da professora advogada Ana Luísa Arruda. Agora, ouvindo, eu entendo por que vocês a convidaram, né? Muito. Queria até ouvir mais. Vou falar menos para a gente ouvir mais a Ana Luísa Arruda, que simplificou bastante aqui no trabalho. Então, e a gente não combinou, viu? Gente, a gente não combinou, mas eu vou pegar o gancho na sequência dela. A gente pode fazer até uma peça, porque a gente vai fazer um bom debate, dar uma boa dupla. E agradecer ao próprio centro acadêmico. Eu já fui do centro acadêmico, eu adoro São Francisco. Eu sei a dificuldade que é. Na minha época não havia um mundo tão polarizado como nós temos hoje, mas já havia ali, né? Sempre tinha ali os mais conservadores, os mais progressistas. E eu imagino como deve ser conduzir o centro acadêmico nos dias de hoje, né? Então, parabéns para vocês por iniciar a discussão de temas que não devem ser esquecidos ou simplesmente ignorados pelos acadêmicos, pelos estudantes. Vocês estão começando agora, vocês estão no momento que eu teria um pouco de preocupação se eu tivesse começando a fazer direito hoje, porque o poder judiciário, o mundo jurídico,
Não sei se a Ana Luísa concorda, mas está um caos. É um caos, é uma bagunça. Está faltando referências, né? O que o judiciário anda fazendo, e começa pelo exemplo do STF, é uma criação cada vez maior de insegurança jurídica. Todo o processo que nós vivemos, vocês devem estar estudando agora em introdução do direito, de filosofia do direito, né? Todo esse processo de consolidação de uma nova teoria do direito a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que nós chamamos de neoconstitucionalismo, de pós-positivismo, e vamos agregando outros nomes, e vamos também estudando outras teorias do direito. Isso tudo tem causado uma grande dificuldade dos ordenamentos, não só no Brasil, né, em vários lugares do mundo, sobre que tipo de modelo de sistema jurídico se adota. Qual é o papel de cada poder? Qual o papel de cada agente responsável por criar normas, por julgar normas, por propor normas? Qual que é a relação disso com a democracia? Nós, né, quando a gente pensa em normas, nós temos que pensar que a norma, ela, na verdade, é fruto de um acordo, né? É fruto de um contrato. Daí um pouco a ideia desse diálogo institucional. Porque para muitas das normas hoje, que estão gerando também alguns conflitos, somando-se, né, ao que a professora Ana Luísa Arruda falou, elas têm a ver também com o papel das instituições. Então, na verdade, são acordos institucionais sobre o papel das instituições de acordo com o modelo que foi desenhado pelo Constituinte brasileiro. Né? O papel do STF, qual é o papel do Judiciário, qual que é o papel do Poder Executivo, qual que é o papel do Poder Legislativo. A gente estuda ao longo da evolução do Estado moderno a hipertrofia do Executivo, né, numa segunda fase. Tudo nasceu ali com um Poder Legislativo super hipertrofiado, né? A partir das revoluções americana e francesa, e depois, com o Estado Social, o Poder Executivo ele cresceu, ele passou a ter mais importância, e a partir do pós-positivismo, nós temos o Judiciário com muito poder. Né? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel, tem que ser muito bem compreendido para nós entendermos do que nós estamos falando hoje quando vamos analisar a relação entre o Congresso e o Poder Judiciário como um todo. Né? Então, aqui, vocês mandaram até umas questões, né, de reflexão. Eu acho interessante a gente trabalhar em cima delas. E a professora Ana Luísa, ela trouxe aqui alguns temas que exemplificam o que está acontecendo hoje entre o Congresso e o STF. Muitos de vocês acabaram de passar por um vestibular, né? Acabaram, estão bem frescos ainda e estudaram muito a teoria e de repente vocês caem no mundo em que estão todos questionando ou muitas vezes invalidando com situações pragmáticas tudo aquilo que vocês estão começando a estudar. Né? Então vocês ficam ali, pô, mas peraí, mas eu estou estudando isso aqui, na OAB vai cair isso, no concurso caiu isso, mas o STF está falando outra coisa. Não é isso? Eu também sinto isso, porque né, sou professor, eu tenho uma dificuldade grande, né? Eu tenho que colocar três quadros. Uma é o que eu penso, outra é o que cai em concurso e outra é o que o STF Judiciário pensa. Né? Então a gente vai trabalhando com essas três e fala, gente, você escolhe, independe, né? Se fazer o concurso, escolhe o que o professor do curso está falando, ou a jurisprudência do STF, mas pode mudar, né? A jurisprudência do STF muda toda hora, então acompanhe. Né? Até o meu orientador, ele brincava, né? Também a nossa Constituição STF, a gente tem que assinar uma revista. E toda hora muda, né? Muda a Constituição e muda a jurisprudência. Então a gente tem que fazer uma assinatura, né, da newsletter do STF lá para poder ficar sempre atualizado. Bom, a questão sobre como está a relação entre Congresso e STF. Essa é uma questão que a gente poderia falar, mas está péssimo. Só que eu acho que isso é muito simplificar demais o que acontece. Né? O que nós temos visto hoje é que o STF ele tem sido utilizado pelos polos. Né? O que a professora Analisa falou, na verdade, ela representa isso. Esquerda e direita, nesse ambiente totalmente polarizado, algo que foi se construindo, sobretudo a partir de 2010 no Brasil, eles encontraram agora
especialmente a partir do impeachment, né, da Dilma, eles encontraram um órgão que pode ser o fiel da balança, que é o STF. Então, esquerda e direita, a todo momento, tentam, na verdade, utilizar o STF de acordo com o que lhes convém, né? É que, no momento, parece que a direita está mais vulnerável diante daquilo que ela espera do STF e a esquerda está se beneficiando de algumas decisões do STF. Só que esse cenário não é um cenário permanente. Pode mudar, né? Pode ser que, em alguns temas, que a sociedade brasileira ela possui uma opinião talvez diferente do que aquilo que, né, os progressistas defendem, sobretudo nos temas do aborto e nos temas da descriminalização das drogas, descriminalização do aborto também, né, para usar a terminologia correta, isso pode alterar. E a gente fica dependendo muito do cenário político. Imagine, por exemplo, se Bolsonaro tivesse colocado mais dois ministros no Supremo. Então, como que ficaria, né, como que ficaria a pauta do STF, com fundo político? E uma maioria cada vez mais acentuada defendendo pautas conservadoras, né? Esse movimento, vocês têm acompanhado talvez, a gente faz grandes estudos, né, grandes pesquisas sobre o tema, esse movimento tem sido crescente. Né? O país não tem se tornado mais progressista, parece que o país tem se tornado mais conservador. Então, e o Congresso vai ficar mais conservador se a sociedade ficar mais conservadora. E como que o judiciário vai se posicionar diante disso? Vai se posicionar de maneira contra-majoritária? E onde que fica o princípio democrático? Porque pauta conservadora não quer dizer necessariamente atingir minorias. Você tem pautas conservadoras que prestigiam ali o mínimo dos direitos fundamentais que são garantidos para as minorias. Não é porque é conservador que quer propor extinção da minoria. A gente não pode ter esse tipo de pensamento reducionista do conservadorismo e da direita. Né? Então, todo esse pano de fundo, gente, é para lançar aí, né? Não é para causar o terrorismo, não. Nem para vocês mudarem de curso, porque o fim está próximo. Né? A ideia não é essa. A ideia é a gente entender a complexidade da nossa sociedade. Tá? Abordando aqui alguns. Então, essa questão sobre a relação entre o Congresso e o STF, ela parece hoje estar acirrada, mas a gente tem que pegar o contexto atual de uma direita que está se aproveitando de um momento que ele é um pouco favorável, com uma questão política em torno do ex-presidente que está aí na iminência de ser preso, né? E só não foi preso ainda, aí é meu ver, minha visão, porque existe muito diálogo institucional, viu, Ana Luísa? Nesse tema aí, estão dialogando até bastante, eu acho. Estão dialogando até demais, né? Quem dera o pequeno traficante da periferia tivesse tanto diálogo na hora de determinarem a sua prisão, né? Então, o que nós temos visto é isso. Um grupo de parlamentares que hoje está conseguindo formar uma maioria no Congresso está conseguindo criar problemas ali para o STF, né? É isso que a gente está vendo. Então, falar o Congresso de uma forma genérica não tanto, né? Você tem ali políticos, até mesmo do centro, de direita, que eles estão muito mais confortáveis com o STF, né? Vamos falar agora de alguns temas, né, que até a professora Ana colocou, né, que representam essas propostas de reforma do judiciário que tramitam lá no Legislativo. Pensei aqui, vocês podem até me lembrar outras, né? Mas nós temos a limitação das decisões monocráticas do STF em matéria de ADIM. Vocês ainda acham que não tem controle de constitucionalidade, né? De uma forma bem resumida, é o seguinte, né? Uma ADIM, ela pode, quando você entra com uma ADIM, em havendo um motivo de urgência, você pode pedir uma cautelar. E o STF, há muito tempo, e os tribunais de justiça, eles têm dado essa liminar de forma monocrática, a de referendo do tribunal. Né? Algo que não está na legislação, na lei que regula esse processo.
E não está na legislação, mas o STF tirou isso lá da cartola, falando que tem muito processo, se não fizesse isso, nós teremos problemas com algumas leis inconstitucionais, enfim. Né? A argumentação é um pouco problemática, porque a argumentação ela tende a naturalizar problemas estruturais no Brasil no nosso processo. Né? Mas se cuida disso, de impedir que ministros, monocraticamente, tomem decisões que são, no fundo, decisões que retiram a legitimidade do Congresso ao criar uma lei. Por que é o Madin? O Madin é o STF, o Madin é um questionamento de uma lei, fazendo com que o STF atue como legislador negativo. Né? Ou seja, ele retira a norma do ordenamento jurídico. Então, quando o Congresso, quando alguém questiona uma norma do Congresso e o STF referenda, o STF está dizendo, olha, Congresso, eu aqui eu posso mais que você. A minha decisão, né? Não ainda uma decisão final, para fazer coro com a Ana Luísa, ainda não é uma decisão final, ainda mas a minha decisão aqui é de que essa lei ela fere a Constituição. E isso cria um problema para o STF. Aliás, desculpa, isso cria um problema para ambos, né? Porque o Congresso, muitas vezes, antes dessa polarização e de se empoderar, ele aceitava isso. A gente tinha até aquela suspensão da eficácia das normas, que vocês aprendem, que quase não é usado na prática, o inciso 10 lá do artigo da Constituição, vou lembrar o artigo da Constituição, que fala das competências do Senado Federal. Uma das competências é ele, por resolução, suspender a eficácia de norma declarada inconstitucional pelo STF. Né? Quase não se estuda mais isso, né? Porque o STF ganhou alguns poderes com a reforma do Código de Processo e praticamente se esvaziou esse instituto, né? Pela vinculação de precedentes, etc. Mas é um instituto pelo qual assim, há um diálogo institucional formal. O Supremo declara no controle difuso uma norma inconstitucional e o Senado vai lá e diz: isso aqui foi declarado no controle difuso, não tem eficácia H homines, mas eu, Senado, estou reconhecendo, STF, que você acertou e eu errei. Então, agora eu vou declarar inconstitucional a norma para todo o país. Então, isso era muito mais comum. Hoje não. Hoje o Congresso, quando o STF declara alguma coisa inconstitucional, ele quer peitar o STF. É isso que a gente está vendo. É por isso que vocês fizeram esse painel e fizeram essas perguntas. Né? Bom, outro tema proposto é a limitação do mandato. Assim, tem várias propostas. Né? A forma de indicação, de composição dos ministros do Supremo também é outro tema que o Congresso quer mexer. O aumento da composição de ministros, isso aí já foi ventilado também algumas vezes na imprensa recentemente. Né? A revisão, a revisão de algumas decisões tomadas pelo STF que são contrárias às decisões tomadas pelo Congresso. Ou exigir um quórum mais qualificado no STF, ou deixar que o Congresso decida. Né? Se der empate, então o Congresso ele vai ter ali o voto de minério. Né? Nós temos também algumas preocupações, como possibilidade do Congresso investigar o Judiciário, né? De ter uma CPI do Judiciário. Porque o Judiciário ele também ele é blindado. O Congresso não consegue investigar o Judiciário, a não ser indiretamente. Porque quando vocês estudarem aí CPI, né, se é que isso faz parte do currículo, é que eu dou de processo legislativo, mas nunca tem no currículo de uma faculdade de processo legislativo. E é importantíssimo, né? Porque é ali que você aprende como que são feitas as leis, né? Até brinco ali reproduzindo a frase da Bismarck, né? As leis é salsicha. Né? Como são feitas as leis é salsicha. Então, essa possibilidade de se investigar o judiciário também no sistema não existe. Né? Porque está expressamente ali previsto nos atos, nas normas regimentais, que o Congresso não pode instalar CPI contra o Judiciário e o STF já disse que também não pode. Né? Mas é lógico, né? É bem engraçado o STF dizer se ele pode ser investigado ou não. Né? Isso não existe ontologicamente nas nuvens, essa resposta, de acordo com a separação de poderes. Até porque, se fosse assim, também o Executivo não podia investigar o Legislativo dispersa. Né? O Legislativo ele controla o Executivo, então isso não deriva necessariamente da separação de poderes. Mas são todas as questões que vão nos colocando aí o debate sobre né, o que o STF também, como o STF é responsável
por esse questionamento do Congresso, né? Depois das perguntas, aí eu posso até manifestar a minha posição sobre cada um desses temas, né? Eu e a minha professora Ana Luísa, né? E aqui com relação aos temas de fundo que estão sendo colocados hoje no Judiciário, no STF, e que estão gerando mais conflitos, né? A professora Ana Luísa falou do marco temporal, de fato, a questão agora das drogas, né? Tem a questão do aborto, que foi retirado de pauta, né? Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, e agora em se aposentar, Ellen Grace, não, a Rosa Weber, eu sou velho, né? Ellen Grace faz um tempinho que saiu. A Rosa Weber, ela adiantou o voto dela, mas aí o Barroso, muito esperto, né? O Barroso tem uma visão bem ampla de como funciona o cenário político no Brasil, ele tirou de pau, né? Fez esse acordo porque ele estava sentindo que o efeito backlash, né, que a professora Ana Luísa falou, não sei se todo mundo aí domina, mas ele basicamente representa isso, esse movimento de reação do legislativo diante do ativismo judicial, né, algo muito trabalhado nos Estados Unidos ali, que é o berço do ativismo, né, por uma questão até do sistema common law. Então, esse sistema backlash ele está aumentando, né? Quanto mais o STF avança em pautas morais. A reação agora do Congresso, ela se deu de uma forma muito forte, especialmente por causa desses dois temas, né? Por causa desses dois temas, aborto e drogas. Mas eu tendo a dizer que o que move, na verdade, o Congresso não é, na verdade, esses temas, essas pautas. Essas pautas são cortinas de fumaça. Gente. O que o Congresso implica com o STF são emendas parlamentares, porque isso é dinheiro que o parlamentar usa nas suas bases. Né? Então, emendas parlamentares, aquela coisa do orçamento secreto que o STF foi lá e ó, cortou. Né? Esses temas, sim, é que são de interesse do Congresso. Decisões do STF sobre eleições no Congresso, sobre normas regimentais, sobre CPI, sobre os partidos. Veja que recentemente os partidos, nenhum partido cumpriu cota, gente. Não estou falando de esquerda ou direita, não. Nenhum partido cumpriu cota. Cota para negro, cota para mulher, não cumpriram. E aí o que os belos querem fazer? Ah, vamos fazer um acordão aqui para ninguém pagar multa, porque nenhum partido cumpriu cota. Será que não tem realmente mulheres e pessoas das minorias que queiram se candidatar? Será que é por isso? Né? E aí quem que também vai zelar para garantir isso? Né? Quem que colocou, quem que criou esses limites? O STF. Né? O STF falou, olha, gente, no mínimo você tem que colocar aqui tantos por cento para mulher, etc. Né? Depois avançou com a pauta também para contemplar pessoas negras, pardas indígenas. Né? Não vamos esquecer também que foi o próprio STF que acabou com o financiamento de campanha para pessoas jurídicas. O STF que fez isso. Então, o que nós temos hoje? Para eu finalizar minha fala, eu quero falar menos, desculpa, eu vou falar menos depois. Estou controlando aqui, acho que já fechou. Mas o que está acontecendo hoje? Existem pautas internas que o povo não tem qualquer conhecimento, que estão de fato ensejando uma polarização entre Congresso e STF. Só que o Congresso, politicamente, está anos-luz do STF, na forma como eles sentem a sociedade, na forma como eles conseguem articular estratégias para trazer a população a seu favor. Então, o que acontece? Não vai ser muito popular, né? Falar que o STF está invadindo a competência do Congresso em pautas como financiamento de campanha. Não vai, né? Ninguém está nem aí com isso. Agora, você falar que o STF ele está criando um risco para a família brasileira, porque ele está autorizando o porte de drogas, ou porque ele está autorizando o aborto, poxa, isso pega pra caramba. Né? Isso aí fica todo mundo debatendo o sexo dos anjos por horas a fio na internet.
né? Mas não é o que realmente está pautando ali o político. O político tem outras razões, né? O congressista tem outras razões para querer limitar o poder do STF, tá? Então, basicamente, acho que essa é a minha visão aqui sobre essa relação hoje entre o STF e o Congresso. Muito obrigado, professor. Acredito que foi um panorama geral assim sobre algumas perguntas norteadoras que a gente mandou para vocês para o painel. Então, para começar o debate, eu acho que é importante a gente ouvir a Ana um pouco também sobre duas questões principais que o professor Leonardo respondeu aqui nessas perguntas sobre o impacto das reformas do legislativo na estabilidade institucional e na confiança pública do sistema judicial brasileiro. E quais são as perspectivas futuras para o debate da relação entre o Congresso e o STF? Acredito que foram algumas coisas que o professor Leonardo trouxe na fala dele e que vai ser interessante para a gente começar o debate assim. Se você puder começar, Ana, seria ótimo. Obrigada. Claro. Não sei também se eu tenho muito, né, perspectiva e nem muita habilidade para falar sobre esses temas, né, que são super complexos, mas vou aqui tentar me arriscar no que eu souber e que não me sentir segura para falar. Eu acho que o primeiro ponto que você nem trouxe na sua fala, mas que o professor Leonardo trabalhou e que depois eu até tinha uma recomendação para trazer, esqueci de falar quando eu falei a primeira vez. Mas no começo da fala do professor Leonardo, ele trabalhou muito essa questão de direita e esquerda, então no fim das contas, hoje a gente pode estar gostando das decisões do STF, mas sim, isso a gente tem que tomar muito cuidado com as reformas que a gente defende ou que a gente não defende. E isso me lembrou um livro que é super advogado, essa política, na verdade. Não sei se são dois autores. É um livro super famoso, aquele livro Como as Democracias Morrem. É, o Steven Levitsky, que é super famoso, e o outro ator, tadinho, eu nem sei, que ajudou ele na pesquisa de base. E daí um dos temas que eles abordam é justamente esse, e não é tanto do, do Congresso versus STF, né, também sobre poder executivo, mas que ele trata justamente de maneira bem que os argumentos que fazem a democracia nos tempos de hoje ir morrendo, né, usando o termo dele, essa tomada da Corte Constitucional pelo Poder Executivo. Então, aumentando o número de ministros, reformas desse tipo que vão esvaziando as competências do Poder Constitucional para aumentar a competência do Poder Executivo, do Parlamento, dependendo do regime do país. Então, acho super interessante também, é uma reflexão que não tem tudo a ver com o tema da mesa, mas que de algum modo permeia as discussões que a gente trabalhou aqui. E eu acho um livro super interessante de ler quando a gente está entrando na faculdade, né? Na verdade, o livro saiu, eu já estava no final da faculdade, mas eu imagino que se eu tivesse lido esse livro no começo, teria me elucidado diversas questões e teria principalmente me instigado com várias perguntas de pesquisa que eu poderia ter trabalhado na minha época de graduação. Então aí fica a recomendação, se vocês gostarem do tema. Agora sobre as perguntas, né, advindas da fala do professor Leonardo, e que isso causa na dinâmica, né, no equilíbrio institucional. Eu acho que a primeira coisa eu seria um pouco menos alarmista com relação às reformas. Então, eu acho que essas reformas, elas sempre foram propostas, não é algo de um ano, de 2 anos, né? Sempre tiveram reformas tentando mudar a composição monocrática, etc e tal. Claro que em determinados períodos, né, determinadas fases, elas se intensificam um pouco mais, mas eu acho que, inclusive, já estivemos pior com relação a isso. Eu acho que no momento atual, se eu disser hoje, amanhã pode ser que eu reveja essa fala, tá? Então, para quem me escutar depois desse dia de hoje, 2 de abril de 2024, eu acho que hoje eu não estaria tão preocupada. Não vejo nenhuma dessas, que eu saiba, nenhuma dessas propostas de lei, nem de reforma de Constituição, tão em estágio avançado de tramitação no Congresso, do tipo, podem ser aprovadas amanhã. Eu acho que todas elas estão meio adormecidas. Claro, tem muitas propostas, como o professor estava comentando, mas eu acho que nada que possa hoje, dia 2 de abril, mais uma vez, abalar qualquer equilíbrio institucional. Acho que a gente já teve fases bem piores, assim.
É, mas, mais uma vez, essas reformas elas são sempre usadas pelos congressistas para satisfazer sua base eleitoral. Então, pode ser que amanhã um deputado proponha uma reforma nova e poste lá no Twitter dele: ó, protocolei lá o projeto de lei tal, para 2 anos o mandato do ministro do STF. Então, acho que isso é algo natural da democracia. E eu acho que tiveram momentos da nossa história em que realmente foram questões preocupantes, dignas de citação pelo Steven Levitsky em seu livro, mas eu acho que no momento hoje, né, que preocupe e abale a nossa democracia. Eu acho que deu uma travada. Deu uma travada, né? Deu, Tá, Deu para te ouvir. deu. É. tá. Não, eu acho que é isso, assim. E deixa eu ver se eu fui anotando várias coisas enquanto o professor falava. Eu acho que várias. Ele mesmo foi complementando ao longo da fala dele. É, mas também, só trazendo mais um exemplo que eu lembrei, que muitas vezes esse diálogo e esse backlash não são sobre temas tão polêmicos assim. Eu lembrei de um caso que, para mim, não é polêmico, talvez alguém aqui ache polêmico, mas que é o caso da vaquejada, que é um super clássico de estudo também, desse de backlash constitucional. Então, vaquejadas, para quem é de São Paulo e não conhece muito sobre, são manifestações culturais Nordeste e que causam algum grau de sofrimento animal aos animais que são submetidos a essas práticas, né? E o STF decidiu que essas práticas eram inconstitucionais e algumas semanas depois, a prática da vaquejada foi constitucionalizada de alguma forma, falando que, basicamente, tornando cláusula pétrea as manifestações culturais do tipo da vaquejada. Então, também só trazendo esse outro exemplo que eu lembrei que para ilustrar um pouco que vão desde os temas mais polêmicos até temas que muitas vezes passam desapercebido e que está do aborto que eu tinha deixado de comentar, mas isso vem acontecendo em vários temas ao longo dos últimos anos. Não sei qual era a outra pergunta mesmo, acho que eu não. A pergunta era sobre as perspectivas futuras, sobre o debate da relação entre Congresso e STF, talvez. Acho que isso que o professor terminou falando sobre. Em termos de perspectivas futuras, como eu acho que, juntando um pouco o começo da minha fala, eu acho que em outros momentos da nossa democracia, essa relação já esteve mais em perigo, assim. Eu acho que principalmente com relação às reformas em si, não vejo nenhuma reforma em vias de ser aprovada. Em relação a essa disputa, esse diálogo, por outro lado, eu acho que isso está assim, no seu auge. A gente trouxe aqui vários temas, vários exemplos de como isso tem sido trabalhado em ambas as instituições, em temas que estão correndo tanto no STF quanto no Congresso. Então, acho que tem essas duas perspectivas, né? Uma das reformas, talvez a perspectiva futura seja de esvaziamento, mas em relação ao diálogo de temas concretos, talvez a gente veja algumas decisões conflitantes nos próximos. Eu travei um pouco, mas acho que. Né? Assim, acho que travou no final um pouquinho, mas acho que deu para entender o geral. Obrigada. Obrigada pela Obrigada. participação. Acho. É, agora a gente vai devolver a palavra para o professor Leonardo e a gente queria perguntar se você quiser aprofundar um pouco nessas últimas perguntas e também sobre você tinha falado que os congressistas às vezes eles têm algumas motivações mais importantes em relação ao orçamento e tal. Se você quisesse aprofundar um pouco assim, tipo, das movimentações do STF em relação a isso, acho que a gente não vê muito
na faculdade, sabe? Esse plano de fundo. A gente fala muito sobre aborto. As pessoas até às vezes zoam, falam que aluno da GV só fala de aborto. A gente fala muito do aborto, das drogas, mas eu acho que às vezes a gente não vê essa outra parte que talvez eles estejam mais interessados e, inclusive, a gente vai ter um dia à mesa aqui sobre orçamento, então acho um gancho legal. Mas aí você pode conduzir como você achar melhor. Joia, obrigado, obrigado, Isabel. Direito financeiro, né, onde trabalhamos finanças públicas e orçamento, é uma matéria ingrata, né? Eu dou também algumas aulas na graduação. Às vezes eu pego esse tema, eu tenho que me virar nos 30 ali, pensar alguma forma de atrair os alunos nisso, porque eles já olham para você com aquela cara de o que, que eu estou fazendo aqui, né? Fica com sono, dorme na aula, etc. Então a gente tem que se preparar para isso, né? Na aula de direito administrativo também é tão ruim quanto. No direito administrativo a gente pega alguns ganchos, no direito financeiro, isso. Eu falo para eles, olha, vocês poderiam estar numa situação pior, vocês poderiam estar fazendo contabilidade, aí não tinha para onde correr. Ainda no direito financeiro é só aquela disciplina. Então, com relação à pergunta, que qual é, né, o impacto dessas tentativas, depois eu chego ali, viu, Isabel? Em primeiro lugar, é apontar acho que uma diferença que eu tenho com a professora Ana Luísa. Eu acho que ela é uma pessoa mais otimista do que eu. Eu já sou um pouquinho, mas eu já não tenho todo esse otimismo, não, viu? Eu acho que a gente está aqui por um fio de ter problemas, mas eu quero estar errado. Às vezes a gente precisa estar errado, né? É tão bom às vezes a gente estar errado. Eu quero que a profecia da Ana Luísa se confirme. Mas eu não sei se é tanto assim. É lógico que os processos eles estão adormecidos ali, né? Talvez o último que o Rodrigo Pacheco colocou, que é esse das decisões monocráticas, ele está ali pingando, né? Basta o STF deslizar. É que entrou em cena o Barroso. Fez lá uma articulação, o Arthur Lee, é assim que funciona, gente. Não tem romance fora ali dentro, né? Eu trabalho numa casa parlamentar, não tem romance, é acordaço. É acordaço. E não é só acordaço com pautas morais. Vocês acham que nesse momento os líderes de bancada estão discutindo sobre aborto, sobre maconha? Você acha que os partidos eles estão discutindo isso? Ai, gente, como a gente vai fazer agora, né? Com essa decisão sobre, ó, com essas perspectivas do STF? Vocês realmente acham que as lideranças políticas, nesse momento pré-campanha municipal, estão sentadas discutindo isso? Né? Não estão, não estão. Né? Isso é cortina de fumaça. Isso é para a gente estudar, que é gostoso, brigar, né, discutir. Isso eleva os nossos pensamentos, né, forma o nosso caráter, etc. Por isso que nos atrai. Mas não é isso que determina o jogo político. Hoje eles estão brigando por dinheiro. Quanto que vai ter para tal campanha, etc. Poxa, agora tem que ficar dando para essas mulheres. Olha aí, agora vamos fazer. Vamos ver se a gente arranja uma mulher aqui que devolve dinheiro para a gente, passa depois para a gente. Porque era só que me faltava agora ter que ficar aguentando mulher no parlamento. Né? Vocês acham que não é assim? É assim que funciona o mundo. Né? Quem está no poder é só, não é só uma coisa de, de problema da personalidade do homem no mundo machista. É porque o homem está no poder. Quem está no poder quer permanecer. O homem branco está no poder. Quem está no poder quer permanecer. Vai lutar contra qualquer diminuição de poder. É a resistência do opressor. Né? A resistência do opressor. Então, assim, eu acho que dependendo do que acontecer com Bolsonaro, dependendo se ele for preso, se houver uma movimentação, a gente vai ter que ver a movimentação do STF diante disso. E eu não sei. Eu não sei o que, que vai acontecer. Agora, eu sei de uma coisa. Brasil, por pior que seja, existem uns acordos que eles fazem lá por trás, em que um monte de gente sai ganhando e a gente nunca sabe. Né? Até que a gente pensa que está perdendo, está ganhando. Então, na hora da coisa ficar feia, rola lá um acordo, rola anistia, rola isso, rola aquilo. Aí dá tanto pro cara parar de defender o Bolsonaro e pronto, ó, fica com esse cargo, fica ali, pega esse ministério, é assim. Né?
Ah, a gente vai fazer uma decisão agora, vamos mudar, né? Até toda hora muda, né? Ah, vamos mudar agora. Agora o que está mudando? Acho que a Analisa lembra, esqueci. Ah, a prisão, né? Não, não é prisão em segunda instância. Tem outra coisa que o STF está mudando. Prisão em segunda instância vai mudar todo ano, né? Depende do. Tem outra coisa que o STF agora está. Ah, o foro, né? A prerrogativa de foro. E assim, né? Vai mudando. Então vamos, peraí, vamos acertar agora a prerrogativa de foro. Agora eu tive uma iluminação, eu mudei meu pensamento. É assim que funciona. Como que a gente controla isso juridicamente? É difícil, né? Bom, gente, com relação. Então, assim, o impacto dessas tentativas de reforma, eu acho que entre as instituições, isso eu concordo com a Ana Luísa. Essas coisas sempre existiram. Essas coisas sempre existiram. Essas propostas, essas tensões. O que está diferente agora é que isso tem sido muito mais utilizado pelo Congresso. E isso tem chegado às bases, tem chegado ao povo. Antes ficava lá, antes dava alguma notícia, né? E a própria mídia está comprando essas pautas. Então isso é que está mudando. Toda vez que tem alguma coisa lá, olha, o Congresso apresentou uma PEC limitando o poder do STF. Aquilo fica no noticiário por uma semana, um mês. Aí os acadêmicos começam a estudar, aí o advogado vai dar entrevista, e fica aquela coisa, né? Vira uma informação. Informação hoje é dinheiro, né? Notícia é dinheiro. Então a gente tem essa. A própria sociedade da informação, ela tem mudado também como essas pautas se apresentam e como elas chegam lá na base. A gente não pode esquecer que existe indústria por trás disso, existe indústria da informação, né? Como que funciona todo esse sistema, eu também não sei, não conheço toda essa engrenagem. Mas tudo hoje que vira informação vira notícia, notícia vira acessos, cliques, né? E isso gera receita. Tudo movimenta a economia. Vocês estão numa faculdade que tem isso muito forte no presente. Então, quando eu penso no impacto institucional, é meio que uma black box mesmo, sabe? É meio difícil de a gente saber o que está acontecendo, o que eles estão acordando. E pode depender de outras coisas, né? Pode depender de uma série de variáveis que a gente muitas vezes nem domina. Tá? Então, pode ser uma coisa muito simples, pode não acontecer nada, pode se desestabilizar totalmente, pode vir um parlamentarismo, pode vir um presidencialismo aí, né? Pode simplesmente não dar em nada. Né? No Brasil, muita coisa a gente não fala que não dá em nada. Né? Então, pode acontecer que não tem nada. Agora, o maior problema é essa confiança pública no sistema judicial. Porque com essa guerra, o povo hoje, gente, o povo hoje assiste o ministro do STF na TV como assiste Big Brother. Eu acho que daqui a pouco a Globo vai chamar o ministro do STF Big Brother. Tá lá, tem Big Brother, tem aquele outro, a Fazenda, né? Não sei qual que é. Vocês que gostam mais disso aí, né? Fazenda, Big Brother, etc. Vai estar lá o ministro, lá no Big Brother, fazer um sucesso. Quero ver se alguém vai colocar no paredão, né? O ministro do STF. Porque hoje nós, né, nós temos esse problema também da espetacularização dos julgamentos. A gente viu no caso do Lula, na época da pandemia, os ministros viraram ali artistas. Né? Isso não é saudável para a democracia, para o judiciário. Né? Eu estudei, por exemplo, em Portugal, fui lá no Tribunal Constitucional Português, gente, lá eles tomam as decisões, lá acontece muito esse diálogo intra-institucional, né? Esse diálogo constitucional que fala ali o professor da USP, né, que toda hora critica o STF, qual é o nome dele mesmo? Eles fizeram da GV também, né? Ai, gente, depois eu vou me lembrar, acho que a Ana Luísa sabe. É um articulista da Folha. Ele tem a tese dele sobre esses diálogos dos ministros, né, para tomada de decisão. Isso acontece em Portugal, né? Eles se reúnem numa mesa fechada, fica parecendo a escolha do Papa. Na escolha do Papa, quando fica todo mundo fechado, olha o pessoal da fumacinha, opa, demos Papa, né? Lá no Tribunal Constitucional Português, sempre todos os ministros na sala ficam lá, deve quebrar o pau lá, viu? Mas ninguém vê, ninguém fica sabendo. Sai de lá com uma decisão única, né? No STF, eu até estou para integrar um grupo de pesquisa aí, que a gente está analisando no projeto até de bolsa, né, da CAPES, as correntes doutrinárias utilizadas pelos ministros do STF. Eu tenho a ligeira impressão de que eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir muito êxito nisso, porque é cada ministro adotando a sua corrente.
Né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, sobre federalismo, não consegui achar nada. Né? E depois, na outra obra que eu fiz sobre direitos sociais e a vinculação do legislador, também. Eu começo a comparar o STF com os tribunais europeus, não tem uma linha coerente no STF. Às vezes, o mesmo voto na mesma matéria, todos os votos procedentes, cada um dá procedência por algum motivo. Não é? Até vocês trouxeram ontem, acho que foi o Felipe Debre, né, tem um livro sobre o princípio da proibição do retrocesso. Né, que é um tema que eu trabalho também no meu livro, inclusive usei muito o livro dele, citei muito ele. A proibição do retrocesso ela vai aparecer em alguns votos ali do ministro que se aposentou, Celso de Mello, e nos outros não aparece, e todos dão a procedência em vários pedidos, né? Pedido de creche, pedido de vaga em escola, pedido de medicamento, né? Mas só ele usa essa teoria. Aí todo mundo acompanha, mas por outros fundamentos. Então a gente tem um problema no STF de falta de coerência, não é? Nas suas teorias. Então é muito difícil, né? Certamente a GV tem muitos grupos de estudos que tentam pesquisar, fazer jurimetria das decisões do STF, né? Para poder, olha, qual que é a orientação do STF? Isso tudo representa investimento também. Porque uma empresa vai se instalar no Brasil, se eu fosse uma empresa de outro lugar, se eu tivesse muito dinheiro para arriscar para investir no Brasil. Você não sabe nada sobre tributário, o que vai ser, o STF vai modula a decisão, fala que a decisão lá de trás pode ser alterada agora, aquela decisão lá de modulação da matéria tributária, tese das teses, né? E aí como que fica? Aí muda toda hora, como que uma empresa vai investir no Brasil? Não mais igual essa reforma tributária que vai durar 3 gerações, né? Seus netos ainda vão estar vivendo reforma tributária. Então a gente não tem, né? A Uber veio para o Brasil, de repente agora o juiz lá de primeira instância começa a falar que o cara tem que ter registro de carteira. Tem gente que faz Uber 1 hora por mês. Você vai registrar em carteira como? Mas tem subordinação algorítmica. Ué, mas veja, o algoritmo ainda é criado por alguém ali antes. Então, a subordinação algorítmica, ela na verdade é uma subordinação de quem desenvolveu, mas os contratos têm algum tipo de subordinação, né? Então, falta até entender como que funciona a realidade digital, né? Então vai colocar lá, tudo vai ficar o quê? Agora todo mundo vai ser obrigado a trabalhar o mínimo na CLT? Então, não é a resposta correta. Às vezes, de repente, o STF acaba tendo que entrar para corrigir isso com grandes elementos políticos, né, na sua relação. Bom, acabei estendendo demais nisso, né, Isabelle? Eu preciso. Depois vou deixar a Ana Luísa falar, depois eu prometo que eu falo do orçamento. Assim. Imagina, professor. Eu vou aproveitar para falar uma questão sobre o orçamento. Tem uma pesquisa, até puxando o jabá para o meu lado, eu sou orientadora na Escola de Formação Pública e tem um repositório, né, de pesquisas, todas as pesquisas empíricas sobre decisões do STF, e é uma base de dados incrível para quem gosta do tema. E ano passado eu orientei o Arthur, que é aluno da São Francisco, e a pesquisa dele era justamente sobre controle de constitucionalidade de leis orçamentárias pelo STF. Assim, o STF tem competência, né? Ele se julga competente para isso. E ele analisou lá todas as decisões, se eu não me engano, desde 2000 e acho que nos últimos 10 anos, agora eu esqueci, mas um recorte temporal, ele analisou todas as decisões de que o então é algo que acontece bastante, tem gente que se interessa, também não é um tema que eu tenho muita familiaridade, mas eu sei que tem muita gente pesquisando. E me lembrou também que foi até uma decisão que eu trouxe na última aula que eu dei na SBDP, que é do teto de gastos. Eu não sei se vocês lembram dessa discussão. Foi acho, mais ou menos 2016, no governo Temer, que também foi parar no STF. Que, tudo bem, teto de gastos não é qualquer questão orçamentária, não é qualquer dinheirinho, tinha um impacto financeiro muito grande, mas quando ainda estava em tramitação, foi parar no STF por meio de mandado de segurança. Também partidos de oposição provocando o STF tramitação da PEC do teto de gastos. Eu só lembrei desses casos, eu quis falar agora para não esquecer. Desculpa interromper o andamento. Não, foi ótimo, foi muito boa esse final
esse adendo. Eu acho também que vai fazer um pouco de sentido o que eu vou perguntar agora, até para você, Ana Luísa. A gente falou um pouco sobre a conversa entre o STF e o Congresso, e sobre essa conversa feita por meio das PECs, você até mesmo trouxe isso na sua apresentação inicial. E que ficou uma coisa que ficou em dúvida, assim, para mim, pelo menos, uma coisa que eu fiquei pensando é se essa conversa traz uma instabilidade ou se ela é boa, se, tipo, temos que controlar ela, ou se não, e, tipo, como seria um jeito de controlar ela para que se tipo, causasse alguma instabilidade ou uma coisa do tipo. Acho que essa é uma pergunta que surgiu. É uma pergunta fácil de responder em 2 minutos, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, também para não muito aqui, assim, ficar falando. Travei, Tá. travei, né? Voltou? Tá bom. Tentando ser breve, e não ficar em cima do muro, eu acho que tem potencial de causar uma PEC tá lá tramitando, os parlamentares democraticamente eleitos nem pararam de discutir sobre aquele assunto, então muitas vezes nem teve votação em plenário. Você votou lá no seu deputado para ele te representar. Ele nem teve lugar de fala para defender ou ser contrário àquela proposta, e o ministro da STF se julgou competente para interromper aquela tramitação. Eu acho que tem potencial para ser bastante. A gente falou, pode envolver social, mega polêmico, envolver orçamento. Então, eu acho que realmente tem um potencial bastante predatório, assim, por parte dos ministros do STF. Assim, na questão tanto das PECs quanto das emendas, por mecanismos diferentes, até caiu uma questão na OAB, na última OAB. É, eu falei, gente, eu nunca pensei que esse tema fosse cair na OAB. E eu me senti tão, assim, falei, meu Deus, né? A questão tá tão em alta que foi parar na OAB. Mas, tanto por meio de mandado de segurança quanto por meio de ADI, né? Se for PEC, mandado de segurança, se for emenda ADI, é, os ministros se manifestam sobre os assuntos, né? Eles se sentem competentes para isso. Só que, ao mesmo tempo, eles se põem um freio. Então, é algo que eu sempre falo também. Eles já manifestaram competência em diversos casos, já tem jurisprudência dada no sentido de que o STF tem competência para julgar mandado de segurança contra aqui. Só que, ao mesmo tempo, eles não chegam a analisar o mérito. Então, eu acho que, assim, é uma opinião minha, eu acho que, assim, eles ainda não se sentiram no lugar de falar, essa PEC é flagrantemente inconstitucional, então eu vou interromper sua tramitação, porque ela não pode nem ser discutida. Mas, assim, é isso, né? Quando isso acontecer, com certeza, se isso acontecer um dia, eu acho que a polêmica que vai gerar é gigantesca, assim. Não sei nem se notáveis para fazer tamanha intromissão no processo legislativo. Mas a verdade é que já tem jurisprudência consolidada no sentido de que cabe mandado de segurança contra a tramitação de PEC. Não sei se ficou claro, não sei se isso. Acho que tá bom, não, mas acho que você terminou. Acho que sim, né? Eu acho que ficou claro, sim, sobre isso. É, talvez o professor Leonardo queira comentar alguma coisa do tipo sobre como você acha, como que você vê que essas PECs, essa conversa por PECs, por ADIs, se comportam nessa instabilidade também, que seria um bom insight pra gente. Desculpa, só repete esse. Você estava falando, eu estava pensando em alguma coisa. Não, tudo bem. É só para também fazer essa pergunta para você, para dar a oportunidade, se você quiser dar mais algum insight, que você acha que essa conversa de ADI e PEC entre Congresso e STF pode também causar essa instabilidade e de que forma ela causa. Acho que
para ter uma outra visão também, além, se você tiver uma outra visão, algum insight, uma coisa do tipo. Não, não, acho que nisso aí eu concordo integralmente aqui com a Ana Luísa. Isso faz parte do nosso processo de controle, né, de check and balances, né, nosso arranjo institucional. Eu acho que não é essa a questão, né, não é isso que está por trás ali de toda essa instabilidade. Né, a gente tem um fundo realmente político. Tá? Agora, posso responder a questão do orçamento agora para a Isabelle? Eu acho que a gente tem um problema estrutural no Brasil, político, isso é muito sério, né? E a gente não dá muita atenção, porque a mídia não acompanha alguns assuntos muito técnicos, e assuntos técnicos não geram engajamento da população, não viram notícias, não viram mercadoria. E são esses assuntos que, na verdade, moldam a nossa república, né? São esses assuntos que moldam toda essa discussão. Mas moldam numa camada infraestrutural que a antropologia ela observa muito bem, né, que é aquilo invisível que determina a sociedade visível. E parte dessa infraestrutura são todas as formas que nós temos no Congresso de apropriação do orçamento público. O nosso orçamento, ele é a soma de todas as riquezas que nós, em tese, concordamos, né, pela ficção do contrato social, nós concordamos em dar para o Estado, para que ele atenda às nossas necessidades. Só que até chegar na ponta e atender às nossas necessidades, nós temos os atravessadores. Esse atravessamento, ele se dá por meio de corrupção, por meio de contratos subfaturados, por meio de indicação política para cargos em comissão, de pessoas que não têm o menor comprometimento com a administração pública, não têm a menor formação técnica. Né? E ele se dá diretamente também por meio, agora, das emendas parlamentares. Nós devíamos chamar emendas parlamentares. Né? Essas emendas é uma forma direta de o parlamentar ele pegar uma parte do bolo do nosso dinheiro e aplicar onde ele quer. Só que, coincidentemente, onde ele quer é onde ele vai se beneficiar. Né? Então, o parlamentar ele pega lá uma parte do orçamento e diz assim: olha, eu vou mandar para aquele hospital. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo ali? Não, porque talvez o diretor daquele hospital está arrumado politicamente comigo, né? Porque aquela associação que cuida ali das pessoas com dependência química, o rapaz ali, ele é meu cabo eleitoral. Ah, porque aquele bairro vota em mim, meu nome ali está cravado. Então, isso a imprensa não fala, mas isso para mim é uma forma de corrupção. Né? Isso para mim é uma forma de corrupção. E todos os partidos, né? Quase todos os partidos utilizam isso. Aí uns tentam dar, porque eles entendem como se fosse uma coisa assim, olha, pega um partido que tem pelo menos uma preocupação com isso, não estou defendendo, criticando os outros partidos, mas, por exemplo, o Partido Novo, ele é um partido que ele colocou isso na agenda. Os partidos não colocam isso na agenda. Né? O Partido Novo coloca isso na agenda, de que financiamento público ele não recebe, porque ele é contra isso na origem, contra a premissa. E ele também, só que com a emenda parlamentar, eles têm uma outra visão. E acho que também a rede tem um pouco isso. Né, de, olha, a gente vai fazer uma coisa bonitinha, vai fazer um processo seletivo para daí. Ah, mas não é função do parlamentar fazer processo seletivo para direcionar orçamento público. E ninguém entende isso. Isso é uma coisa que o povo tinha que saber. E a gente tem um problema de completa assimetria nesse processo, num plano político eleitoral que não é de um sistema distrital. Nós temos um sistema proporcional. O que isso significa, gente? No sistema proporcional, nós temos municípios e regiões no Brasil que não tem ninguém que os represente. É assim que funciona o nosso sistema. O sistema é proporcional. Então, se algo de acontecer de todo mundo que é influencer
ser eleito, a gente não tem necessariamente representantes das regiões, dos municípios, etc. E o que isso tem a ver com a emenda parlamentar? Porque a emenda parlamentar, ela é basicamente um instrumento para o deputado que tem um contato com uma base territorial levar dinheiro para essa base. É assim que geralmente foi construída a ideia da emenda parlamentar. Então, tem um deputado que foi eleito por Ribeirão Preto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o dinheiro das emendas parlamentares, que o dinheiro não é dele, hein, gente? Não é dele. Ele tem que ter um projeto lá em Ribeirão Preto, uma ONG, uma Santa Casa, pode ser também alguma entidade pública, que ele vai dizer lá para o presidente da República, ali na lei orçamentária, que ele quer que, dos 15 milhões que ele tem direito, eu acho que agora até mais, né? Ele quer que 1 milhão vá para aquela ONG em Ribeirão Preto. O outro 1 milhão vai para a Santa Casa de Ribeirão Preto. O outro 1 milhão vai para a Associação Esportiva de Ribeirão Preto. Maravilha. E se o cara tiver, por exemplo, e a população de registro? Uma das regiões mais pobres da São Paulo. E se não tiver ninguém no Congresso? Vai ter emenda parlamentar de quem? De ninguém. Vocês estão vendo como isso cria assimetrias? Se tivesse pelo menos um sistema distrital, né? Eu até defendo o distrital misto, né? Porque eu acho que a gente precisa ter representação também de minorias de outras formas. Mas se ele tivesse pelo menos um sistema distrital, no sistema distrital, o representante ele funciona como um senador do distrito. Quando tem o senador de São Paulo, que não precisava ter três, bastava um. O interesse é único. Né? Só no Brasil, que é tudo feito de qualquer jeito, né? A brasileira, a gente tem senadores que ficam brigando porque são de partidos diferentes. Um defende a União e o outro defende o Estado. Mas se ele é senador, tem que defender o Estado, ele não pode defender a União. A gente tem essas maluquices no nosso sistema. Isso não funciona. Né? A gente tem que entrar em cada detalhe da nossa estrutura e ver por que não funciona. Uma delas é porque o Senado está totalmente perdido. O Senado ele não cumpre a função dele de Senado federativo. Ele só é o Senado moderador. Né? Ele é o mais velho, né? Um processo mais difícil ali, são pessoas diferentes, só exerce a função moderadora. Mas ele não é o Senado Federativo, por essa composição. Né? Acho que caiu o áudio. Não, acho que a gente não tá te ouvindo. Agora voltou. Voltou? Ah, voltou. Se tivesse acabado a bateria aqui do fone. Né? Então, acho que essa questão das emendas é uma questão que a gente precisa se preocupar e eu sugiro que vocês, no momento certo, né? Agora vocês estão aí no momento da cervejada, aí no momento da cervejada é melhor esses temas, né? Aborto, drogas, etc. Depois da cervejada, aí vocês começam a se preocupar com emenda. Mas é gostoso falar de emenda na cervejada também, porque você precisa estar um pouquinho fora de si para abordar esses temas, né? Então, emenda parlamentar, gente, é emenda parlamentar. Isso distorce a nossa democracia, isso empodera sobremaneira os políticos, isso é um financiamento de campanha disfarçado, tá? Isso é uma apropriação indevida do orçamento. Aí o bonitão lá do presidente da Câmara vai falar assim, mas nos Estados Unidos é assim. Gente, Estados Unidos é outra coisa, é outro sistema. Lá, o presidente não tem iniciativa de projeto de lei. E a equipe orçamentária do país, ela está alocada no Congresso para fazer o controle disso tudo. Lá, o parlamento é sério. Com toda a polarização que tem com a democracia pública, o parlamento é sério para fazer orçamento. Né? Lá, o presidente da República não tem iniciativa legislativa. Então, não dá para falar que, como ele falou, que o Congresso ele tem que ter o poder, o orçamento do Congresso. Não. O orçamento ele controla, o Congresso ele controla o orçamento, faz arranjos, sugestões. Se o Congresso estivesse realmente preocupado com isso, ele dava voz nas audiências públicas. E talvez algum desses estudem as audiências públicas do orçamento, isso é a maior peça de ficção que existe. Fica um monte de gente sendo enganada nas audiências públicas, fala, precisa de ponto, escola, creche, etc. lá, e nada disso vai para a peça orçamentária há anos, anos. Talvez nos municípios, algum município um pouquinho mais, né, exemplar, né?
Então a gente tem essas audiências públicas de discutir orçamento, que na verdade é palanque para os políticos aparecerem. Não tem, né? Devia ter uma vinculação. Vocês estão preocupados com emendas? Por que eles não dão vinculação, então, para as propostas nas audiências públicas? Então acaba com a audiência pública, se não serve para nada. Né? Às vezes só fazem efeito, fica parecendo que nós estamos num país realmente evoluído e democrático, porque eles acabam atrapalhando. Né? Maquiar, às vezes, é pior do que encarar a realidade ruim. Né? Então, acho que, não sei se conhecer algumas coisas do meu pensamento sobre isso, Adélio. Obrigada. Muito legal. É, eu acho que a gente vai passar para o nosso próximo segmento, que é para as perguntas abertas agora. Depois que a gente viu, acho que os principais pontos desse debate foram sobre a conversa pelas PECs, pelas ADIs, entre os poderes, também um pouco sobre o orçamento secreto, que o professor respondeu algumas perguntas da Belle, e acho que foram muito interessantes para também nesse macro tema das tentativas de reforma pelo judiciário no legislativo. Então, se alguém tem alguma pergunta, pode mandar pelo chat, pode levantar a mão. Acho que eles estão dispostos a responder. Então, quem quiser, só falar. Vou esperar um pouquinho. André, pode falar. Obrigada. Primeiro de tudo, muito obrigado tanto do Leonardo quanto da Ana Luísa. Acho que foi muito bacana a nossa conversa. Essa já está sendo um sucesso, sendo muito legal participar das conversas. Eu queria saber, dado o vasto conhecimento de vocês dois e toda essa relação que a gente está falando de controle, como que funciona, primeiro, essa questão dos controles fora do Brasil. Então, qual que é a perspectiva internacional do controle? Então, tanto o veto presidencial e tudo mais, como vocês entendem que isso acontece fora do Brasil? Se é que é diferente ou se é igual, como é que a gente está inserido dentro dos modelos? E se vocês acham que os atuais controles que a gente tem, então, por exemplo, o STF fazendo controle de constitucionalidade, o presidente fazendo veto e o legislativo controlando o MP, por exemplo. Vocês acham que os controles que a gente tem, esse sistema de checks and balances que a gente tem hoje, ele é efetivo? Eu cheguei um pouco tarde, então não sei se vocês já falaram sobre isso. Mas se ele é efetivo e principalmente se há alguma necessidade de reforma nesse sistema, né? Então, considerando o tema que a gente está falando aqui sobre o controle do Congresso, do STF pelo Congresso, queria saber como é que são essas duas perspectivas, no plano internacional e no plano nacional. Quem quiser começar, professor Leonardo, Ana Luísa, o que vocês quiserem. Pode começar, Ana Luísa. Eu estou brigando aqui porque o meu vai acabar. Estou vendo se eu consigo colocar o manual aqui. Eu posso começar, eu acho muito diferente. Acho que travou um pouquinho. É. Acho que tá travando um pouquinho, mas a gente espera. Deus. Estão ouvindo? Agora voltou. Tá, eu vou tentar ser breve. Até porque acho que não vai ter como ser exaustiva sobre esse tema, mas em âmbito internacional existem os mais diversos modelos, então existe país que só tem controle concreto, concentrado, país que só tem controle difuso, país que tem necessidade, por exemplo, de referendo popular por uma decisão que tenha declarado uma lei inconstitucional. É, eu diria que talvez um consenso nunca é consenso, né? Mas essa questão de poder suspender que nem no Brasil por monocrática, ainda que tenha que ser referendada depois pelo plenário em sede de ADI, é algo mais excepcional, então não conheço nenhuma outra tradição jurídica que permita uma declaração, uma decisão monocrática para declaração de inconstitucionalidade de lei, por exemplo. Mas os modelos variam muito, assim, acho que necessidade de maioria simples ou maioria qualificada,
Então, no caso do Brasil, a maioria é simples, mas tem países que se demandam maioria qualificada. É, eu acho que tem de tudo por aí afora. Mas, assim, o modelo do Brasil também não é muito diferente de outros modelos, eu acho. Talvez a coisa que mais difira é isso que o professor falou, justamente da questão do modelo de deliberação, né? Mas daí isso não tem a ver com declaração de inconstitucionalidade, tem mais a ver sobre desenho institucional. Então, se você quer que seja televisionado, se você quer que seja uma decisão com dissidência ou não e tudo mais. E sobre os checks and balances do Brasil, tentando também ser breve, para não ser repetitiva nem nada do tipo, eu acho que o Brasil tem mecanismos bons e outros que poderiam ser aperfeiçoados, talvez. E eu acho que varia muito. Então, por exemplo, tem a questão do Senado Federal ter que validar a lei que declarou inconstitucional determinada lei, mas isso não acontece na prática. Então, existem mecanismos, eu acho que eles não são usados da forma como eles deveriam, talvez. Então, eu acho que é isso. Os mecanismos estão previstos, são mecanismos talvez suficientes, mas eles não são usados da forma em que foram pensados. Que nem o professor falou, o regimento interno do STF talvez tenha aberto exceções que o legislador, quando promulgou a Constituição, não estava pensando que essas exceções seriam abertas por meio do regimento interno do STF, por exemplo. A mesma coisa vale para o regimento interno do Congresso Nacional. Então, eu acho que existem mecanismos interessantes, talvez não utilizados da melhor forma por todas as instituições. Então, acho que as reformas que a gente tem que pensar talvez não sejam necessariamente essas macro-reformas por meio de PECs e uma reforma de toda a concepção do artigo 102 das competências do Supremo Tribunal Federal. Talvez seja algo que possa ser feito de maneira mais simples, mudando o próprio regimento interno da STF e assim, e mais do que isso, que os ministros, que as autoridades, que os parlamentares observem aquilo que está realmente disposto nos regimentos e nas regras que cabem a cada uma dessas casas, né? Obrigado, professor, pela resposta. Se o professor Leonardo também quiser, ele pode. A palavra é sua. Tá funcionando bem o áudio agora que eu troquei? Tá. Eu acho que eu discordo um pouco da professora Ana Luísa. Quando a Carol, se permite chamar Carol, podem me chamar de Léo também, eu não gosto de chamar de doutor, advogado, nada disso. É, Quando a Carol me chamou, eu falei para ela, olha, cuidado, porque eu fujo um pouco do mainstream, né? É, eu tenho umas ideias meio, né, meio complicadas. Até eu, às vezes, acho que eu tenho que me segurar um pouco, né? Eu acho esse nosso modelo, viu, André? É quase que um modelo de juntar tudo e jogar fora. Eu não, analisando outros modelos e outras possibilidades de arranjos políticos, acho que isso está um pouco no meu livro, aí depois eu vou indicar aqui. É, falta, falta muito, não é só no Brasil, é no mundo, um modelo de constituição que amarre efetivamente as coisas. As constituições elas foram copiadas umas das outras e a gente começa a ver algumas constituições mais modernas, a Constituição da África do Sul, a Constituição, agora de alguns países sul-americanos, elas começam cada vez mais a se preocupar com alguns detalhes de arranjo institucional. Que boa parte do que a gente tem que ficar discutindo é porque a Constituição é uma lacuna. A Constituição não traz seus próprios conceitos, a Constituição ela não define para que ela serve. As responsabilidades na Constituição elas são feitas de uma forma muito vaga, né? Para o pequeno sempre sobra tudo. Agora, para o STF, para até o presidente da República, o impeachment, como eles distorcem as coisas, né? A gente não tem na Constituição, às vezes eu vou dar aula de processo legislativo, eu falo para as pessoas, gente, como que vocês sabem que o papel do legislativo é esse e do judiciário é esse? Porque não está escrito na Constituição qual que é o papel do legislador. Está falando que compete lá a União dispor sobre algumas matérias, mas o que é dispor? O que é dispor sobre alguma matéria? Ah, mas está implícito onde? Montesquieu? Vai ter que ficar seguindo um cara lá de 300 anos atrás? Ah, Aristóteles já previa, né? A gente pega as teses sobre processo legislativo, elas estão assim. Então, a nossa Constituição não define como que são essas coisas. Ela não define o que é o poder jurisdicional.
né? Eu não defino o que é o poder legislativo. Poder não é órgão, estou falando poder, função. Função, expressão da soberania do Estado, né? Então nós ficamos importando conceitos para fechar aquilo que a Constituição é extremamente vaga, né? Como se existisse uma verdade universal no mundo, pululando por aí, a gente pega aquele espírito da verdade sobre o que é separação de poderes, o que é poder legislativo, o que é controle de constitucionalidade, e a gente aplica, né? Então, eu sou um pouco mais idealista, viu, Ana? Eu sou um pouco mais idealista. Eu penso numa reconstrução total mesmo do. Eu penso numa Constituição ideal. Essa nossa Constituição, ela teve avanços, isso é inegável, tem coisa boa, bonitinha. Mas na parte política, na parte de responsabilidades, a gente tinha que jogar isso fora e começar do zero, né? Eu até defendo uma proposta de é que hoje a gente está vivendo uma situação tão complicada que às vezes é até difícil de falar isso, isso é mal entendido. Mas eu defendo um processo constituinte de longo prazo, né? Começar agora, demorar 10 anos, ouvir os municípios, é, estabelecer uma quarentena quase que eterna para os constituintes, né? Sabe, fazer um processo democrático, mas não é algo momentâneo e oportunista. É algo para ser construído a longo prazo. Quanto tempo demorou o Código Civil para tramitar no Congresso Nacional? Ele demora 10, 20 anos, o Código Penal. Então por que o processo constituinte tem que ser um ano, né? O processo constituinte ele pode demorar. A gente vai incorporando agora esse novo mundo de informacional, né? E a gente vai pensando modelos de acordo com as nossas necessidades e sem viver em bolha, porque às vezes o jurista ele fica achando que o modelo dele é único no mundo, o nosso não é. Já até respondendo a pergunta do André. Direito civil, direito penal e outras formas de relação entre as instituições em cada país do mundo é completamente diferente. É completamente diferente. O semipresidencialismo português, né? E aqui a gente tem que falar do judiciário, a gente tem que falar aqui do sistema de check and balance, né? Mas, por exemplo, um dos problemas, depois eu falo do sistema português, né? O STF, ele tem, para mim, ele tem vários problemas. Primeiro, ele não é uma corte constitucional só. Ele não é. A gente devia ter só uma corte constitucional. A corte constitucional, ela vai julgar, em última instância, aliás, ela vai julgar, até não devia ser sem instância nenhuma. Devia tudo ser acionado no STF, como acontece com o juízo de amparo, né, na Espanha, em que você para um processo e, incidentalmente, você recorre para aquele tribunal superior para que ele se manifeste sobre aquele tema incidental. Isso que acontece no nosso controle difuso, mas ele podia acontecer de forma incidental, não ficar lá como última instância. O STF não tem que ser última instância. O STF ele tem que ser um órgão que decide exclusivamente sobre matéria constitucional. Quer dizer, podia chamar Superior Tribunal Constitucional e ter um outro órgão para julgar o que o STF quer julgar, né? O Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, faz isso. Os tribunais vão lá ter uma dúvida sobre a matéria, que é de competência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é competência da União Europeia, eles vão lá e, para o processo ocidental, mandam a pergunta, remetem, né, a pergunta para o tribunal. Devia ser assim o STF, devia ser um órgão constitucional para apreciar. Nosso STF não é só isso, ele aprecia a matéria constitucional, ele é, ele faz a justiça ordinária nos casos de prerrogativa de foro, né, em algumas outras competências. Agora a gente viu aí o STF julgando não sei quantas dezenas, centenas de pessoas no 8 de janeiro. Aí o cara não consegue julgar, tem o juiz convocado, tem o desembargador convocado que vai julgar. Mas não é STF, o STF está julgando, mas ele precisa usar ali um sistema que é um sistema que é meio até complicado do ponto de vista da previsão legal disso, né? Você ter lá o desembargador, onde está na Constituição isso que é o convocado que vai ouvir? Isso não tem, né? Inventam lá no regimento do STF, tá? Mas não está na lei, né? Que os juízes convocados, o desembargador convocado vai ficar fazendo atos processuais. Eu até defendo que a assessoria de desembargador devia fazer ato processual também, atos decisórios de pequena importância, porque acontece na prática, tinha que institucionalizar isso, né? Aí vai saber, aí vocês vão estagiar, vocês vão saber melhor do que o que acontece, quem que toma as decisões, quem que faz voto em gabinete, né? Então, às vezes tem que se institucionalizar isso, né? Mas o STF ele é muito inchado, né? Ele é muito
ele acumula muitas funções. Além dessas funções ordinárias e daquela função e a função constitucional, ele às vezes acaba arranjando mais problema para ele, como esse caso, por exemplo, do 8 de janeiro, teve, de fato, tem um argumento para que ele coloque ali no STF a competência para julgar aquilo, né? Tem ali um gatilho, não é? Mas tudo isso acaba deixando o STF com muitos processos para serem julgados. Se vocês fizerem uma conta, quantos processos são julgados pelo STF por ano? Quantas decisões são tomadas? Se vocês projetarem uma média de 50 a 100 páginas por processo ou por decisão para ser tomada, vocês vão observar que é impossível o ministro ler aquilo. Isso é um dado, isso é objetivo. A quantidade de processos que tramitam no STF que ele julga, eu acho que isso sim é algo que não existe igual no mundo. Se o STF se qualificar para o Guinness, ele ganha lá, a Corte Constitucional que mais julga no mundo. Né? E por quê? Porque ele assume muitas competências. Né? Eu vou só trazer um relato. Quando eu estava, igual vocês, assistindo um congresso lá no Salão Nobre da São Francisco, lugar bonito, fundado na época de Dom Pedro, vale a pena, né? Tem um quadro bonito lá do Dom Pedro, cortina vermelha. Não sei se eles limpam aquilo faz 100 anos, né? Porque a cortina vermelha é grande, lá não cabe máquina nenhuma. Teve um congresso que foi o ministro Eros Roberto Grau, do STF, e o ministro Ricardo Lewandowski, que ele tinha acabado de entrar no STF. Tinha acabado de entrar no STF. E ele falou o seguinte, eu lembro disso até hoje, eu estava com vocês, não esqueci. Olha, antes de eu entrar no STF, eu entendia que o STF tinha muita competência. Mas depois que eu entrei no STF, eu percebi que se o STF não julgar essas coisas, talvez nós podemos perder garantias fundamentais, nós corremos o risco de fragilizar a defesa, a proteção dos menos favorecidos. Né? Enfim, é uma posição. A questão é impossível um tribunal com 11 ministros cuidar de tudo. Né? Então, na minha proposta, a Corte Constitucional devia ser uma coisa. Um tribunal de cúpula de última instância, poderia ser o STJ em muitas das coisas, tem que ser outro. O que acontece no STF é uma confusão tremenda da sua competência. Então, para finalizar só essa questão, eu lembro que eu li algum artigo essa semana, acho que foi no Migalhas, no Conjur, eu achei muito bem bolado o título, né? É assim, o STF tem competência para decidir sobre tudo? Não é que o STF é para decidir sobre tudo? Parece que é o que o STF acha. Porque essa questão da pejotização, né, motorista de aplicativo, etc., não estou nem defendendo esse trabalho. Vocês viram aqui que eu até critiquei esse trabalho. Mas a questão o, o STF ele tem competência para julgar tudo aquilo, mesmo que não seja constitucional? E quando uma matéria ela não tem algum amparo constitucional? Ah, o Supremo arranja. Vocês vão estudar mais para frente, talvez agora vocês não tenham essa dimensão. A coisa mais difícil para um advogado é fazer subir um recurso extraordinário do Supremo. Sabe por quê? Porque quando você alega que uma norma do Estado de São Paulo ela viola a Constituição Federal, o Supremo vem com uma assim, olha, infelizmente eu não posso analisar isso porque se trata de matéria de direito local, não afronta diretamente a Constituição, afronta apenas de forma reflexa. Quase sempre se despacha, já está até pronto, viu? Acho que até inteligência artificial que está fazendo esses despachos, já vem pronto. Entendeu? Joga o recurso extraordinário, já vem o despacho pronto. É dificílimo você fazer subir um recurso extraordinário. Mas quando o Supremo quer julgar alguma coisa, aí essa matéria vai lá na dignidade da pessoa humana, vai direto. Porque aí dignidade da pessoa humana você coloca tudo, né? Aí é o guarda-chuva. O Supremo quer julgar, põe dignidade da função humana e às vezes inventa alguns princípios que a gente nunca ouviu falar. De vez em quando aparecem os princípios ali que o Supremo vai e coloca, tá? Então, com relação ao STF, é isso. Eu acho que primeiro a coisa é separar o que é o Tribunal Constitucional do que é
o tribunal, nós chamamos aí de, né, de alçada ou de última instância. Acho, acho que é isso. Era essa a pergunta do André, né? Tem mais algum ponto? Tá, ele falou que tá ótimo. Então tá, se ninguém tiver mais pergunta, não, ninguém tem, alguém tem. Então é, o Reginaldo, pode falar, Regis. Desculpa, mas se a gente tiver tempo, eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha aqui e correndo o risco também de fazer uma pergunta para qual a resposta já foi dada, mas sobre as negociações que são feitas por fora das câmeras, né? Mas a esse respeito, considerando que o STF tem só 11 peças móveis, assim, por assim dizer, enquanto o Congresso tem 500, quase 600 congressistas, e que esses congressistas eles estão suscetíveis, né, a perder o mandato pelas eleições e tal. O que que leva o STF a eventualmente aceitar uma tentativa de reforma, sendo que ele tem, em tese, a última palavra, ou podendo só considerar uma reforma como inconstitucional e prolongar o impasse entre ele e o Congresso meio que indefinidamente? Ainda mais nesses casos em que o backlash vem justamente como uma tentativa de desmoralizar o próprio STF. Não, excelente a pergunta, Reginaldo. Excelente, eu acho que e a resposta ela não é uma resposta muito técnica, não, viu? Ela é uma resposta simples e de feeling de como funciona o ser humano. O STF, ele é muito suscetível de influência política, de influência eleitoral e influência popular. É, o Congresso, o parlamentar, ele é preparado para lidar com a opinião pública. O parlamentar, ele não... Olha, a gente tem uns parlamentares aí que eles são uns ótimos atores. E eles enfrentam a opinião pública, eles são profissionais nesse tema. O juiz não é preparado para a opinião pública. Eu até me arrisco a dizer que o juiz nem gosta de opinião pública. Se ele pudesse não ter que enfrentar a opinião pública, era uma maravilha. É claro que no STF tem alguns ministros, por exemplo, pega lá o Flávio Dino, esse daí já é calejado, né? Esse aí já, a gente sente até como que, né? Depois a gente vai sentir como que ele consegue sair de algumas, né? Até o próprio Alexandre de Moraes já ocupou vários cargos políticos, etc. Ele consegue reagir bem à opinião pública. Mas a grande diferença é essa, né? O judiciário, ele tem, acho que, mais medo da opinião pública do que o Congresso, né? O Congresso, assim, o político, ele nasce ouvindo que ele é ladrão. Não é verdade? O político diz, você é ladrão, todo político é ladrão, etc. Então ele já nasce num ambiente hostil, né? Um ambiente que ele é hostil. O juiz não, né? O juiz ele goza no seu entorno de respeitabilidade, né? Ele é aquela pessoa centro das atenções, mas sobre a qual não pairam dúvidas morais ou sobre seu caráter. O juiz não é preparado para isso. Ele tem em torno de si geralmente um ambiente muito favorável. Quando ele chega num órgão que lhe dá uma certa exposição, nem todos sabem reagir de uma forma boa, tá? Então, se eu fosse fazer uma avaliação, né, diante da sua pergunta, seria essa avaliação, acho que bem simples, né, que tem a ver muito com essa coisa mais palpável que a gente sente na prática, lidando né, com juízes, parlamentares, né? Eu tenho muitos amigos que são juízes, né, estudei com alguns, tenho também aí amigos parlamentares, eu consigo sentir um pouco essa diferença, sabe? Então, é uma diferença, não é técnica, é a diferença do sentir. O preparo de um para lidar com a opinião pública é diferente do preparo de outro. Muito obrigado, professor, por essa resposta. Eu acho que tá tudo certo, Regis. Ele... Tudo certo? Obrigada. Acho que a gente vai encerrar por aqui, por conta do horário também.
Muito obrigada pela sua participação. Também queria dizer obrigado pela Ana Luísa Arruda, a professora. Ela teve que sair porque ela tinha um compromisso, outro compromisso às 20h15. Mas muito obrigada por esse debate. Acredito que ele foi muito enriquecedor. E surgiram outras dúvidas também. Então, dúvidas que a gente já tinha, dúvidas que foram surgindo, acho que elas foram muito bem trabalhadas aqui. E muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer pra gente. É, Pessoal, eu vou mandar de novo no chat o link para vocês enviarem os relatórios. E muito obrigada, gente. Carol, vou mandar aqui dois trabalhos para todos eles estão integralmente, viu? Daqui não é propaganda para ganhar dinheiro, não. Aqui é Sim. tudo tese da Universidade de Lisboa, tese da USP, tá É, bom? Acredito que É um vai pouquinho ajudar de. bastante. Pronto, É, Muito obrigada, professor. eu É que isso. agradeço. Boa noite para todo mundo, gente. Quem for vir amanhã, até amanhã. E obrigado pela sua participação.